Vamos contar a história da Moabita Ruth. Ela é da família de Jesus. Vamos saber como ela passou a ser da família de Jesus. Você é da família de Jesus? Olha só, um tempo ruim. Todos nós passamos também por um tempo ruim, né? Vamos lá. Naquela época, muita gente em Israel ignorava as leis de Deus. Mas algumas pessoas não deixavam de ensinar seus filhos a amá-lo. Elas viviam do jeito que Deus queria, obedecendo às leis que ele havia dado a Moisés. Você conhece Moisés, o grande legislador de Israel? Uma dessas pessoas era quem? Noemi. Ela era casada e tinha 2 filhos, aos quais amava muito. Como houve um período de fome, quando não havia muita comida, a família se mudou para a terra de Moabe. Então o marido de Noemi morreu. Ah, que triste! E ela ficou muito triste. Noemi educou bem seus filhos, ensinando-lhes sobre o Senhor. Quando cresceram, eles se casaram com moças que não pertenciam ao povo de Israel. Isso era proibido na lei de Moisés. Mas, no entanto, eles se casaram com essas moças. Mas a tribo dos Moabitas, olha só, inimiga dos hebreus por muitos anos. Ainda assim, Noemi as amava como se fossem suas filhas. No entanto, os 2 rapazes morreram. Os filhos de Noemi também morreram. E Noemi e as noras ficaram sozinhas. Foi uma época triste para as moças, que sentiam muito a falta dos esposos. Elas se chamavam Orfa e Ruth. Viviam com Noemi e ajudavam como podiam. Algum tempo depois, Noemi ouviu que não havia mais fome em Judá, sua terra. Deus havia proporcionado uma boa colheita. Assim, decidiu que era hora de voltar. Já estavam a caminho quando ela disse às 2 filhas: Minha gente pertence a uma das tribos de Israel, e é para lá que eu estou retornando. Seria melhor que voltassem para seus pais. Eles vão cuidar de vocês, que acabarão encontrando outros maridos. Noemi estava muito sentida pela morte dos seus filhos, e para ela, ficar longe das noras seria como perdê-las também. Então as jovens disseram: Não, nós vamos ficar com você. Noemi não concordou. Vejam o que vão fazer. Estou muito velha para conseguir outro marido. E mesmo que isso aconteça, terão de esperar 20 anos até que algum filho que eu venha a ter cresça para casar com vocês. Não sejam tolas, voltem para suas casas, onde poderão encontrar um homem que cuide de vocês. Noemi desejava o melhor para suas noras. Ruth fica com Noemi. As 2 mulheres amavam muito sua sogra. Noemi tinha sido como uma mãe para elas. Por favor, deixe-nos ficar com você, pediram. Não voltem para suas famílias. Noemi respondeu: Não, voltem para suas famílias. Respondeu Noemi. Ela queria que as 2 fossem logo, pois gostava muito delas, e era difícil insistir para que a deixassem. Noemi sentiu a mão de Orfa no seu ombro. Farei o que você quer e voltarei para meus pais, disse. Noemi a abraçou e as 2 choraram, pois sabiam que nunca mais se encontrariam. Orfa juntou suas coisas e foi embora. Quando Orfa partiu, Noemi disse a Ruth: Sua cunhada voltou para a família dela. Você deve fazer o mesmo. Mas a jovem não queria deixar Noemi. Não me peça para ir embora. Por favor, deixe-me ficar com você. Eu irei aonde você for. Seu povo será o meu povo e o seu Deus, o meu Deus. Foi um momento muito difícil. Ruth
conhecia o único e verdadeiro Deus. O marido dela, filho de Noemi, tinha lhe ensinado sobre Deus, e ela acreditava no Senhor. Por favor, Noemi, pediu Ruth, jamais quero ficar longe de você. Deus tomará conta de nós. Quando Noemi viu como Ruth estava determinada, tomou suas mãos e a abraçou. As duas ficaram juntas. Elas se dirigiram para Belém, onde Noemi havia crescido. Quando chegaram lá, os mais velhos se lembraram dela. Os antigos amigos a saudaram e logo a notícia se espalhou. Noemi voltou para casa e trouxe sua nora. Apesar disso, Noemi só pensava em como era feliz quando saiu de Belém. Ainda jovem para se casar, agora estava voltando sem seu marido e sem os filhos. Ela sentia pena de si mesma. Não me chamem de Noemi, disse ela. Meu nome quer dizer amável. Chamem-me de Mara, a amarga. O Senhor me tomou tantas coisas que me tornei assim. Ruth nada falou, embora também estivesse infeliz pela morte de seu marido. Ela segurou a mão de Noemi, esperando poder ajudá-la a superar a tristeza. Elas estão tristes, seus maridos morreram. Então a vida continua. Ruth vai trabalhar. Quando Noemi e Ruth chegaram a Belém, a colheita da cevada tinha recomeçado e a moça resolveu sair para encontrar comida. Vou até os campos ver se sobrou alguma cevada para trazer para casa, disse ela a Noemi. Tenho certeza de que encontrarei alguém que me deixe trabalhar. Noemi concordou. Faça isso, minha filha. A lei dos Hebreus dizia que ela está aqui trabalhando. A lei dos Hebreus dizia que, quando os cereais fossem colhidos, ceifadores deveriam deixar alguma coisa para os pobres apanharem. Era uma das leis que Deus havia dado aos hebreus para garantir que todos tivessem o suficiente para comer, que o povo partilhasse o que tinha e que todos cuidassem uns dos outros. Ruth foi a um campo que pertencia a um homem rico chamado Boaz. Ele era de Belém, como Noemi. Na realidade, pertenciam à mesma família. Quando ele foi até a plantação para vigiar os trabalhadores, viu Ruth e perguntou a um servo quem era ela. Boaz era um homem bom, que amava e agradecia a Deus pelas muitas formas com que ele o havia beneficiado. Quando o servo contou quem era Ruth e como ela tinha sido fiel a Noemi, ele quis ajudá-la. Boaz mandou chamá-la. Por favor, Senhor, disse Ruth, eu poderia apanhar um pouco da cevada que os seus servos deixam para trás? Claro, respondeu Boaz. Eu soube como você tem sido boa com sua sogra e vou ajudá-la como puder. Trabalhe com as mulheres daqui. Quando tiver sede, você pode beber dos jarros delas. O Senhor é muito bom, disse Ruth. Não sou igual aos seus servos, mas mesmo assim se preocupou comigo e me fez sentir melhor. Na hora de comer, Boaz convidou Ruth a se juntar a ele e outros trabalhadores. Depois da refeição, ela ainda tinha um pouco de comida que guardou para Noemi. Então Ruth voltou para o campo e Boaz disse aos trabalhadores: deixem que Ruth recolha os grãos, mesmo onde os feixes já estão atados, e deixem um pouco mais, especialmente para ela. No final do dia, Ruth tinha uma cesta cheia de cevada. Era mais do que suficiente para ela e Noemi. Naquela mesma noite, ela levou a cesta para casa, junto com a comida que tinha guardado do almoço. Ruth, disse Noemi, onde você achou tanta comida? Noemi conhecia um homem bondoso, o nome dele é Boaz. Ele me ajudou e disse que posso recolher as sobras das suas plantações, sempre que quiser. Pela primeira vez em muitos meses, Noemi se sentiu melhor e voltou a sorrir. Ruth, disse ela, Boaz é da minha família
Ele é meu parente e, se está nos ajudando, tudo deverá correr bem. Pela primeira vez em muitos meses, Noemi voltou a sorrir. Que coisa maravilhosa! As duas mulheres se sentaram para comer e agradeceram a Deus por estar cuidando delas. A bisavó de um rei. Olha só, quem será este rei? O que está acontecendo aqui ao final da história? Ruth trabalhou nos campos de Boaz até o final da colheita da cevada. Ela sempre voltava para casa com mais comida do que o necessário, e Boaz era gentil. Um dia, perto do fim da colheita, Noemi disse a Ruth: "Você é jovem, precisa ter sua própria casa. Vamos encontrar um marido para você. Eu tenho um plano." Naquela época, quando uma mulher perdia o marido, era costume que se casasse com seu parente mais próximo. Boaz era o parente mais próximo de Ruth, e Noemi podia ver que ele se preocupava com ela. Ruth concordou com o plano. À noite, pegou sua melhor roupa, banhou-se, passou um bom perfume e se preparou. Noemi achou que ela estava bem bonita e a mandou para se encontrar com Boaz. Ela tinha trabalhado fora e dormia sob as estrelas. Ruth esgueirou-se para perto dele e deitou-se a seus pés. No meio da noite, Boaz acordou, sobressaltado. "Quem está aí, dormindo a meus pés?" sussurrou na escuridão. "Sou eu, Ruth. Você é meu parente mais chegado. Vim perguntar se me aceita como esposa, pois tem sido sempre muito bom e gentil comigo." Boaz sentou-se. "Ruth, você é adorável. Qualquer homem gostaria de tê-la como mulher. É verdade que sou seu parente próximo, mas há um homem que é ainda mais chegado a você do que eu. Vou vê-lo amanhã cedo. Se ele se responsabilizar por você, ótimo. Se não, eu farei. Enquanto isso, deite-se e fique aqui até amanhecer." Na manhã seguinte, Ruth voltou para casa e encontrou a Noemi o que acontecera. Contou a Noemi o que acontecera. Ela também levou cevada que Boaz lhe dera de presente. Noemi ficou contente. "Tenho certeza de que você terá notícias de Boaz ainda hoje." Boaz encontrou-se com o parente mais próximo de Ruth e ambos concordaram que Boaz iria tomar conta dela. Quando Noemi e Ruth souberam, ficaram muito alegres. Avisaram todos os amigos das boas novas. Havia um casamento. O dia do casamento foi especial e a alegria de Ruth era completa, por ver que Noemi estava feliz novamente. Com o passar dos anos, Boaz e Ruth se amavam cada vez mais. Tiveram um menino que chamaram Obed. Noemi amava o seu neto e cuidava dele. Quando segurava o bebê no colo, seus amigos diziam: "Vejam, Noemi voltou a sorrir." Ruth foi muito melhor para ela do que se tivesse tido 7 filhos. Vejam como o Senhor as abençoou. Muitos anos depois, Davi, o grande rei de Israel, nasceria da família de Obed. Ruth e Boaz, por sua lealdade e bondade, foram abençoados por Deus e se tornaram os bisavós de um poderoso rei. Olha que história maravilhosa. Noemi aqui segurando em seus braços o herdeiro. Perdeu o marido, perdeu 2 filhos, mas Deus lhe concedeu aí a honra de segurar Obed. Então esta é a história de Ruth.